Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada. Aula de hoje, mais uma aula de eletromagnetismo, indução eletromagnética. O que vem a ser isso, essa descoberta tão fascinante que possibilitou em poucos anos a construção da primeira usina hidrelétrica, que é, talvez hoje, para nós, seres humanos, uma das grandes tecnologias utilizada praticamente no mundo todo. Muito bem, numa das aulas anteriores nós vimos que corrente elétrica, quando flui por um fio, gera em torno dele campo magnético. Descoberta feita por Christian Ørsted por volta dos anos 1820. Normalmente, quando um físico experimenta um efeito, ele prova um fenômeno físico qualquer, é normal ele fazer a seguinte pergunta: se isso aconteceu por esse motivo, será que eu consigo fazer o processo inverso? Em outras palavras, se corrente elétrica gera campo magnético em torno do fio, será que campo magnético gera corrente elétrica? Muito bem, demorou aproximadamente 11 anos para que o pessoal conseguisse observar esse fenômeno inverso, ou seja, campo magnético gerando corrente elétrica. Isso aconteceu por volta do ano de 1831 com Michael Faraday, e aí uma coisa muito interessante vai acontecer nos anos seguintes, é que, graças à descoberta desse fenômeno, a construção de usinas hidrelétricas disseminou pelo mundo afora. Foi possível a construção de tal equipamento. O que é a indução eletromagnética? É a produção de corrente elétrica por ação de um campo magnético. Essa corrente ela é chamada de corrente induzida e foi descoberta por Michael Faraday, como eu disse. Como é que funciona a indução eletromagnética? Do ponto de vista qualitativo, é muito simples. Você vai pegar um fio metálico, vai fazer dele uma espira circular, pode ser retangular, e aí é o seguinte, sabemos da eletrodinâmica que se você quer uma corrente elétrica nesse fio, você pega esses dois extremos e liga uma bateria. Ligou uma bateria, você vai ter corrente elétrica, você pode ligar uma lâmpadazinha aqui, por exemplo, essa lâmpada vai acender. Muito bem, vamos deixar a lâmpada aqui, imaginem que a lâmpada está aqui, vamos tirar a bateria e jogar fora. Em vez da bateria, isso aqui está aberto, terminais abertos, eu vou usar um ímã. E aí, eu vou pegar esse ímã e vou fazer a seguinte ação. Detalhe, ímã parado, fio sem corrente elétrica zerada. Pega o ímã, leva, no que você leva o ímã, corrente elétrica aparece na espira. Mais uma vez, está aberto aqui, não tem nada ligado. Parou o ímã, corrente cessa, afastou o ímã, corrente aparece, aí ela muda o sentido. Parou o ímã, corrente cessa, levou o ímã, corrente elétrica. Parou o ímã, corrente cessa, afastou o ímã, corrente elétrica, sentido contrário ao anterior. Ora, comece a perceber uma coisa que é o seguinte, a corrente elétrica no fio ela vai aparecer pela ação do movimento do ímã, isso é fundamental. Segunda coisa, quando você leva o ímã num sentido, você tem uma corrente elétrica num sentido, na verdade o que acontece é a saída de elétrons de uma extremidade passando pelo fio na outra. Isso vai gerar, por exemplo, se aqui perdeu elétrons, um polo positivo do lado de cá, e do lado de cá um polo negativo. E aí nós temos um potencial mais V, um potencial menos V, e aí você tem uma DDP entre os extremos do fio. E essa DDP é uma eletromotriz chamada eletromotriz induzida. Só que outro detalhe, a coisa não é tão simples assim. Levar o ímã, afastar o ímã, como eu estou fazendo aqui, dificilmente você vai conseguir acender a lâmpada.
Primeiro, o ímã é muito fraco. Eu preciso de um ímã mais potente. Segundo, a velocidade com que eu levo, ela não é interessante. Outro fator, o fato de eu levar, parar, voltar, na lentidão que eu estou fazendo isso daqui, dificilmente você vai perceber a corrente elétrica. O que acontece? Se você bombar esse ímã em alta rotação, vai, vem, o que acontece? Você tem uma corrente elétrica que vai para um sentido, volta para o outro, a cada bombada que você dá aqui. E aí, quando você faz isso em alta rotação, essa corrente elétrica, na verdade, ela não tem tempo para vir de um extremo ao outro. O elétron vai apenas vibrar. Nessa vibração, já é um fluxo de carga em movimento, corrente elétrica. Então tem um outro detalhe importante aqui. A corrente elétrica gerada na espira, ela é uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica alternada. Ela não é igual àquela corrente elétrica da bateria, que ela é contínua de um polo ao outro. Isso aqui gera a chamada corrente alternada. É esse sistema que nós utilizamos nas nossas casas. Repetindo, quando você pega o ímã e faz o bombar dele aqui em alta rotação, você tem o elétron vibrando num sentido e no outro, todos os elétrons. Isso gera uma corrente chamada corrente alternada, que é o objetivo dessa aula. Muito bem, para seguir com o assunto, eu vou precisar definir um elemento extremamente importante para entender a indução eletromagnética. Esse elemento ele é chamado de fluxo do campo magnético, ou simplesmente fluxo magnético, pode ser assim chamado, que eu vou representar pela letra grega φ, esse símbolo que vai ser o símbolo do fluxo magnético. O que vem a ser o fluxo? De certa forma, é uma contagem do número de linhas que passam pelo interior de uma seção transversal da nossa espira. Vamos supor que você tem aqui a espira, veja que ela pode ter uma certa grossura, poderia ser, por exemplo, um solenoide, sem nenhum problema, aí eu teria o ímã bombando aqui, então você tem todo o comprimento do solenoide, e aí nós vamos pegar apenas uma seção transversal, como se fosse apenas uma aresta desse fio, por exemplo. No caso da nossa espira circular, eu tenho ela aqui, nessa posição, repare, e eu vou colocar o ímã aqui. Vamos deixar o ímã momentaneamente parado. O que acontece? Tem campo magnético desse ímã no interior da espira? Tenho, e eu preciso dele. É esse campo no interior da espira, variando, que vai gerar a indução eletromagnética. Então, num primeiro momento, eu preciso contar essas linhas, a quantidade dessas linhas de indução no interior da minha espira. E isso é chamado de fluxo do campo magnético. Como é que eu faço a contagem desse fluxo? Da seguinte maneira. Repare que a nossa espira, ela tem uma área de seção transversal que eu vou chamar de A. Então isso seria a chamada área da seção transversal da espira. Ela pode ser circular, ela pode ser retangular, estou colocando algumas figuras para auxiliar. Então, por exemplo, se ela for retangular, repare que aqui eu tenho um campo magnético, pode ser um campo magnético uniforme, pode não ser uniforme, não tem problema. E aí o que acontece? Essa espira ela tem uma área. No caso dessa espira, é uma área circular. No caso dessa espira, é uma área retangular. E aí, repare o seguinte, eu tenho uma quantidade de linhas de indução no interior dessa espira. Atenção, se você está com a espira aqui, o ímã nessa posição, você pode ter linhas de indução, por exemplo, externamente à espira? Provavelmente sim. Mas o que vai me interessar aqui são somente as linhas no interior da espira. E eu vou criar aqui mais um elemento que vai ser importante na contagem das linhas, que é um vetor arbitrário perpendicular ao plano da nossa espira. Então, repare, o plano da nossa espira está aqui, eu vou colocar aqui um vetor que eu vou chamar por enquanto de N. Ele é totalmente arbitrário, não importa o sentido, se é para a direita ou para a esquerda. O que importa é que esse vetor vai estar colado no plano da espira, de tal forma que quando ela girar, ele gira junto. Então, isso é chamado vetor N, é um vetor arbitrário que eu vou precisar dele aqui. Então, N é um vetor perpendicular ao plano da espira, tem tanto na espira circular, quanto aqui na espira retangular, nosso vetor N vai estar sempre acompanhando, colado no plano da espira. Mais uma vez, se essa espira girar, o vetor gira junto, seja para um lado, seja para o outro. Muito bem, com esses elementos nós já podemos fazer a definição do fluxo do campo magnético no interior da nossa espira. Esse fluxo ele é dado pela equação fluxo igual Ba cosseno de alfa. Ou seja, o fluxo do campo magnético no interior da espira é o campo magnético, na maioria dos casos vamos considerar uniforme,
a área da seção transversal da nossa espira vezes o cosseno de alfa. O ângulo alfa, ele é o ângulo entre o vetor N e as linhas de indução do campo magnético. Isso é importante. A unidade do fluxo no Sistema Internacional SI, ela é a unidade do campo magnético, que é Tesla, vezes a unidade de área da espira, que é metro quadrado, e esse Tesla por metro quadrado é chamado de Weber, simbolizado pelo WB. Então, essa é a medida do fluxo magnético. É importante. Muito bem, olha só, eu vou substituir a nossa espira, que é formada por um fio metálico, por uma espira de papel, devido à rigidez dela. O fio é meio flexível, ficaria difícil de explicar o que eu preciso aqui. Então, vamos trocar, mas imagine que o meu fio seja essa espira de papel rígida. Bom, vamos entender melhor o fluxo, esse ângulo e até mesmo esses dois conceitos, apesar de que o campo magnético gerado pelo ímã já foi explicado, é fácil, e a área também não é nenhum segredo. O problema está aqui e aqui. Bom, como você viu na explicação, na introdução, o que eu preciso é que esse ímã tenha linhas de indução no interior da espira. E essas linhas, elas precisam variar para que eu tenha a corrente elétrica na espira. Repare, quando você leva o ímã, o campo magnético nas proximidades do ímã, vimos que ele é altamente variável. Então, quando você faz um movimento de leva e trás do ímã, você está mudando o campo magnético. E mudando o campo magnético, você está mudando o fluxo de linhas no interior da espira, que é o que eu preciso. Outra coisa importante é que eu poderia mudar a área da espira. Imagine que eu mantenha esse ímã aqui parado nessa posição, em vez de fazer um movimento de vai e vem do ímã. E aí eu pego a espira e faço esse movimento aqui. O que está acontecendo com a área da espira? Mudando. Quando eu faço essa ação, a quantidade de linhas no interior da espira, ela também varia. Ou seja, se você muda a área, você está mudando o fluxo magnético. E mudar o fluxo magnético é o que me interessa aqui para ter a corrente induzida. Mas eu poderia também, em vez de bombar o ímã, que muda o campo magnético B, mudar a área da espira, que também muda o fluxo do campo magnético, eu poderia simplesmente manter o ímã parado e girar a espira. Repare que, estando o ímã parado aqui nessa posição, quando eu giro o ímã, as linhas de indução do ímã que estão vindo nesse sentido têm um ângulo com aquele vetor arbitrário que eu criei. Nesse caso, esse ângulo é zero. Quando eu giro a espira, repare que nós passamos a ter uma abertura entre o vetor arbitrário N e a linha de indução. Então, esse cosseno de alfa é o cosseno do ângulo formado entre o vetor N e as linhas de indução. Repare que quando eu giro essa espira, esse cosseno muda. Quando muda esse cosseno, muda o fluxo do campo magnético. Então, isso é fundamental na indução eletromagnética. Eu tenho três opções de fazer girar o fluxo de linhas no interior da minha espira. Levar e afastar o ímã, muda o B. Manter o ímã parado e mudar a área da espira, muda também o fluxo de linhas. Ou então manter o ímã parado, a área da espira, mas girar a espira. Quando eu giro a espira, muda esse ângulo, muda o cosseno, muda o fluxo no interior da espira. Isso é fundamental, é nisso que nós vamos nos pautar. Muito bem, moçada, então com isso, o que nós precisamos para ter uma indução eletromagnética? Primeiro, eu preciso de uma espira, eu preciso de fluxo variável nessa espira, fluxo variável, e aí eu tenho uma corrente induzida. Lembrando que essa corrente elétrica ela é do tipo alternante, ou seja, o elétron só vibra em alta rotação. Isso é importante. No eletromagnetismo é comum dizer o seguinte: diz-se que a corrente induzida foi produzida por uma eletromotriz induzida. Esquematicamente você vai ter o seguinte: está aqui a nossa espira, terminais A e B abertos, nosso ímã, e aí você pega esse ímã, leva com uma certa velocidade V. Quando você leva, você está variando o fluxo de linhas no interior da espira. Essa variação de fluxo cria na espira uma corrente elétrica induzida e essa corrente elétrica vai ter esse sentido, já explico o porquê desse sentido nessa situação com o ímã aproximando. E aí o que acontece? Nós temos aqui elétrons que saem do terminal A e vêm para o terminal B, isso gera um potencial menos V,
E se aqui perdeu elétrons, nós temos carga positiva nesse extremo, isso gera um potencial mais V. E aí nós temos uma diferença de potencial entre os dois extremos, que é chamado de eletromotriz, que seria o valor de 2V, mas a gente vai ficar apenas com a eletromotriz por enquanto, dificilmente você vai calcular esses potenciais. A eletromotriz já vem direto. E aí vem um detalhe importante, se esse fio tem uma resistência elétrica, a R, o que vai acontecer? Essa eletromotriz, essa DDP, vai ser gasta na própria resistência do fio. É claro que em circuitos ideais, nós vamos utilizar um fio ideal e em vez de gastar a energia no fio, nós vamos utilizar uma lâmpada, por exemplo, aqui. Essa lâmpada vai acender um aparelho elétrico qualquer. E aí nós temos o seguinte, essa eletromotriz é o produto da resistência elétrica pela corrente elétrica induzida. Detalhe importante. Essa corrente elétrica, tanto ela quanto a eletromotriz induzida, são totalmente alternantes aqui. Quando você faz um movimento de leva e traz o ímã, você tem elétrons que vêm para um extremo, na volta, elétrons que voltam para o outro extremo. E aí você tem alternância de corrente elétrica na espira, e isso, lógico, transporta energia, que é o que a gente precisa para fazer funcionar elementos de circuito. Beleza? Muito bem, um dos objetivos na matéria é calcular o sentido da corrente elétrica na espira com a aproximação e o afastamento do ímã. O próprio Faraday tentou, de alguma forma, calcular o sentido dessa corrente elétrica através da eletromotriz induzida, veremos já já a lei de Faraday. Mas a melhor maneira de você fazer a análise da corrente elétrica na espira em relação ao sentido é pela lei de Lenz, que diz o seguinte: o sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Confuso? Vamos entender isso melhor. Muito bem, vamos tentar entender aqui o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Olha só, nós vamos ter a nossa espira circular, terminais abertos, obviamente, ímã, fluxo de linhas no interior da espira, e aí, dentre todas as ações que eu posso fazer para variar o fluxo de linhas no interior da espira, entre aproximar e afastar o ímã, mudar a área da espira, ou girar a espira, eu vou levar em consideração a aproximação do ímã. Mas a lei de Lenz ela pode ser interpretada e analisada por qualquer uma das três variantes que você tiver executando na hora da indução eletromagnética. Então, olha só, vamos pegar o nosso ímã, eu tenho aqui uma certa distância entre esse ímã e a espira e eu levo, que seria representado por essa figura de cima. Então, eu estou aproximando o ímã com velocidade V da nossa espira. Bom, o que vai acontecer com a quantidade de linhas? Vai mudar o campo magnético no interior da espira, vai mudar o fluxo magnético, temos indução eletromagnética, corrente elétrica na espira. Aí, obviamente, que antes de começar o retorno, o ímã tem que parar. Então, ele vem, para poder voltar com velocidade V. E aí, como eu te disse, o sentido da corrente elétrica ele vai se inverter. Olha só o que diz a lei de Lenz. Veja bem. O sentido da corrente elétrica induzida, a corrente que vai aparecer na espira, cuidado para não confundir o campo do ímã com o campo que vai aparecer, que é da corrente elétrica induzida. Moçada, nós vimos lá atrás. Se uma espira tem corrente elétrica, essa corrente elétrica gera o que em torno dela? Campo magnético. E eu quero o campo magnético nesse centro da espira. Então, olha só, o sentido da corrente induzida, ele é tal que se opõe a variação do fluxo que o produziu, ou que o originou. No caso, a variação do fluxo que originou a corrente induzida é a variação do fluxo do ímã. E aí um detalhe importante, a lei de Lenz ela está de acordo com o princípio de conservação da energia. Repare que se opõe à variação do fluxo. Imagine que eu começasse a levar o ímã e aí a corrente elétrica induzida na espira gerasse um campo que facilitasse a aproximação do ímã. Eu teria energia gratuita. Isso não ocorre, nós temos um sistema de conservação da energia para levar em consideração aqui. Então, esse termo se opõe, ele está em conformidade com o princípio de conservação da energia. E aí vem o seguinte, pegou o ímã, aproximou, variou o fluxo de linhas no interior da espira. O que você tem nela? Corrente elétrica. E essa corrente elétrica gera um campo magnético no interior da espira. Campo magnético no interior da espira, já conhecemos, ele é plano com a espira. Essas linhas roxas que estão aparecendo são as linhas do campo produzido pela nossa corrente elétrica. E aí o seguinte, esse campo roxo gerado pela corrente elétrica tenta dificultar a ação de aproximação do nosso ímã.
Ele se opõe. Tenta dificultar a ação de aproximação. Ora, qual polo do ímã eu estou aproximando? Polo norte. Para dificultar a ação de levar o ímã, essa corrente induzida tem que gerar um campo do lado de cá que se opõe a ele. Para se opor, eu te pergunto, que polo é esse aqui desse campo magnético roxo? Norte ou sul? Moçada, se for sul, sul com norte da atração facilita, não é contraditório. Ou seja, ele se opõe, então o sentido desse campo é esse daqui. Aqui é um polo norte da corrente induzida, aqui é o polo sul da corrente induzida. E aí acontece o seguinte, pela regra da mão direita, qual seria o sentido dessa corrente elétrica? Se essa alça da espira é a perninha de dentro aqui, a corrente elétrica nesse sentido me daria o campo para lá, sentido contrário que eu estou. Então a corrente elétrica só pode estar subindo nesse sentido para poder abraçar a espira e trazer o sentido do campo magnético para cá. Ou seja, a corrente elétrica teria esse sentido aqui. E aí, o que acontece? Levei o ímã, parou, puxa o ímã, o que vai acontecer? Nós vamos ter na espira, de novo, corrente elétrica de intensidade I. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético roxo no interior da espira, que tenta se opor ao afastamento do ímã. Ou seja, aqui nós vamos ter novamente um campo magnético, só que aí tem um detalhe. Agora, esse campo tem que tentar se opor à variação do fluxo. Qual polo que eu estou afastando da espira? Polo norte. Para tentar dificultar, se opor à variação, do lado de cá tem que ser um sul. Repare, aqui era norte, aqui era sul. Agora nós temos, do lado de cá sul, o norte virou para o lado de lá. E aí, nós temos o seguinte, esse polo sul se opõe ao afastamento do polo norte. Então o sentido do campo magnético é esse. E aí, claro, pela regra da mão direita, qual é o sentido da corrente elétrica? Agora ela está na espira no sentido contrário, ou seja, nesse sentido. Regra da mão direita, essa perninha a corrente tem que subir e entra nessa face, sai na face do lado de lá. Ou seja, a corrente elétrica agora ela tem sentido oposto ao anterior. E é isso que vai acontecer. Ou seja, aproximou o ímã, você tem um sentido de corrente. Afastou o ímã, você tem o sentido oposto. Se você calcular um dos sentidos, o outro já sai automaticamente. Ok? Muito bem. Existe uma lei chamada Lei de Faraday que calcula o valor da eletromotriz produzida nessa situação, por exemplo aqui, de indução eletromagnética. Na verdade, em qualquer tipo de produção de corrente elétrica induzida. Ela é a relação entre a variação do fluxo e o intervalo de tempo. Repare o seguinte, quando eu tenho a espira nessa posição e o ímã aqui, no início da aproximação, eu tenho um fluxo 1 no interior da espira, que é dado por B vezes A vezes o cosseno de alfa. Esse é o campo magnético B1. Quando eu levei o ímã, o que aconteceu? O campo magnético no interior da espira mudou. Não mudou a área e nem girei a espira. Então, o fluxo magnético 2, ele é B2 vezes a área vezes o cosseno de alfa. E aí você tem o seguinte, existe uma variação de fluxo, que você pode chamar de ΔΦ, que seria o fluxo 2 menos o fluxo 1. Agora tem um detalhe, esse fluxo ele ocorreu no instante T1 em que esse ímã passa nesse ponto. Esse fluxo ocorreu no instante T2 em que o ímã começa a voltar. Então você tem aqui também um intervalo de tempo que seria T2 menos T1, e aí nós temos o seguinte, a eletromotriz nessa espira ela pode ser calculada também pela menos a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. Essa é a chamada lei de Faraday. O sinal menos nessa equação foi uma tentativa do próprio Faraday em dizer o sentido da eletromotriz induzida na espira. Nós não vamos trabalhar com ela aqui no ensino de base, vamos ficar com a lei de Lenz, que é bem mais simples. Repare que provavelmente você está achando a lei de Lenz já meio complicada, a de Faraday então ficaria um pouquinho mais trabalhosa. Então a gente vai colocar essa variação do fluxo em módulo, ou seja, você vai poder escrever que a variação do fluxo em módulo, pelo intervalo de tempo, é a eletromotriz induzida na nossa espira. E uma observação importante, você pode potencializar essa eletromotriz induzida tendo, por exemplo, bobinas com um número de voltas bem maior de espiras em relação a essa situação inicial. E aí, o que acontece? Se você tem uma
bobina, seja ela chata ou longa, você pode dizer que a eletromotriz é o número de espiras vezes a variação do fluxo no interior pelo intervalo de tempo. Isso já começa a potencializar a nossa eletromotriz. Isso é fundamental. No caso aqui, N significa número de voltas da nossa espira, ou da nossa bobina, seja lá o que for. Muito bem, existe uma situação recorrente no vestibular e também um experimento prático bem interessante, que é o seguinte. Condutor retilíneo movendo-se em campo magnético uniforme. Vamos supor que você tem um campo magnético, são muitas peças para poder segurar aqui no espaço, mas imagine aqui um ímã, polo norte, gerando um campo magnético que passa por dentro da espira. E aí eu pego um condutor retilíneo, coloco em algum ponto dessa espira, fechando a espira, repare que essa parte aqui, e aí eu puxo esse fio com velocidade constante. O que acontece com as linhas de indução no interior dessa espira que está aumentando a área? Repare que agora eu estou mexendo na área. Vai mudar o número de linhas. Mudou o número de linhas, você vai ter corrente elétrica induzida. Nós vamos analisar isso agora, calcular não só a eletromotriz induzida no interior da espira, como também a corrente elétrica induzida. Muito bem, então nós temos o seguinte, imagine que a nossa espira ela tem uma área nesse momento e uma quantidade de linhas. Então eu poderia dizer que o fluxo 1 nessa situação é a área da espira, a área 1, vezes o campo magnético que eu estou considerando uniforme, B, vezes o cosseno de alfa. No caso do nosso vetor N, nesse caso ele está enfiado no plano da lousa, no mesmo sentido das linhas de indução. Logo o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1, eu não vou precisar desse cosseno. Ou seja, posso dizer que o fluxo 1 é simplesmente área 1 vezes o campo magnético. Se eu puxar esse fio com velocidade V, de tal forma que daqui a pouco, por exemplo, ele vem parar aqui, o que aconteceu com a área da espira? Ela aumentou. Se aumentou a área da espira para o mesmo campo magnético, mudou o fluxo de linhas. Então eu posso escrever que o fluxo 2, ele é a área 2 vezes o campo magnético B. A variação do fluxo nessa situação seria o fluxo 2 menos o fluxo 1. Daqui nós tiramos que a variação do fluxo é fluxo 2, B vezes A2, menos fluxo 1, B vezes A1. Podemos colocar B em evidência, daqui eu tiro que a variação do fluxo é B que multiplica área 2 menos área 1. Só que tem um detalhe. Vamos lá, vamos supor que esse fio tem um comprimento L, que é o mesmo tamanho dessa parte aqui da nossa espira. Ou seja, L é o comprimento do fio. Quando o fio está nessa posição, nós temos uma distância entre essa extremidade e essa de x. Isso significa que a área 1 é L vezes x, a área de retângulo. Vamos colocar isso no papel. A área 1 é L vezes x. Quando o fio vem para essa posição, depois que eu puxei com velocidade V, ele tem uma nova distância em relação a essa extremidade que é y. Logo, a área 2 da nossa espira é L vezes y, ou seja, a área 2 é L vezes y. Vamos colocar essas duas áreas nesta equação. Quando você faz isso, a equação fica que a variação do fluxo vai ser igual a B, que multiplica área 2 Ly menos Lx. Vou colocar o L em evidência, daqui fica que a variação do fluxo é L vezes B, que multiplica y menos x. Só que tem um detalhe. O que é o y menos o x? É o espaço percorrido pela espira, ou seja, é um ΔS. Então eu posso dizer aqui que ΔS é y menos x, e sabemos que a velocidade é ΔS sobre ΔT da cinemática. Daqui eu posso tirar, então, que a velocidade V é ΔS, que é y menos x, pelo intervalo de tempo. E aí eu posso fazer o seguinte. O que é y menos x? É velocidade vezes intervalo de tempo. Coloca no lugar. Variação de fluxo é L vezes B vezes y menos x, velocidade vezes ΔT. Pega esse ΔT, passa dividindo, variação de fluxo pelo intervalo de tempo, pode usar em módulo, é LBV. Só que tem um detalhe. O que é variação de fluxo pelo intervalo de tempo? Esse lado da nossa equação é a eletromotriz induzida na espira. Ou seja, daqui eu tiro que a eletromotriz induzida nessa espira
é dado pela equação do LBV, ou seja, comprimento do fio que você puxou, vezes o campo magnético, que é uniforme, vezes a velocidade com que você puxou o fio. Essa equação é importante, ela cai bastante no vestibular. Guarde isso. E o sentido da corrente elétrica nessa espira, como seria? Vamos à lei de Lenz, mais um exemplo da aplicação de lei de Lenz. Repare o seguinte, o fio estava nessa posição. Quando eu puxo, eu tenho um campo magnético do meu ímã que está entrando. Ao puxar, o que acontece? A variação do fluxo ocorre, aparece a eletromotriz induzida, que gera a corrente induzida. Essa corrente induzida vai gerar aqui nesse circuito uma corrente elétrica aí. Precisamos ver o sentido. Essa corrente elétrica gera um campo que se opõe à variação, ou seja, se opõe à puxada do fio que eu estou fazendo. Se eu tenho um campo magnético entrando, para se opor o campo magnético dessa corrente tem que ser saindo do plano da espira. E aí nós temos o seguinte, se essa corrente elétrica está gerando um campo saindo, vem aqui e aplica a regra da mão direita. Você tem, vejamos, corrente nesse sentido, abraçou o fio, vem do lado de cá, campo magnético saindo. Já deu o sentido da corrente elétrica. Ela é nesse sentido. Repare que se você fizer o sentido contrário, o campo magnético daria entrando. Então, pela regra da mão direita, corrente elétrica nesse sentido. Essa é a corrente no circuito, nessa situação. O que acontece no fio, na verdade, é uma polarização entre esses dois extremos, uma vez que é esse fio que se movimenta. E aí nós temos uma polarização do seguinte sentido, não se esqueça que essa corrente é a corrente convencional. E a corrente convencional é movimento de cargas positivas. E, na verdade, a corrente que nós trabalhamos, na realidade, é a real. E a real é movimento de elétrons. Então, o que aconteceu aqui? Elétrons dessa extremidade transitou no sentido contrário. Aqui fica o polo negativo, aqui fica o polo positivo. E aí nós temos a DDP, que é a eletromotriz induzida na espira. Beleza? Acontece o seguinte, como vocês viram, existem várias maneiras de você mudar o fluxo do campo magnético no interior da espira. Algumas mais simples, outras um pouco mais complexas. E aí a equação matemática do fluxo para essas variações, elas podem gerar gráficos de corrente induzida dos mais variáveis possíveis. Por exemplo, no vestibular já apareceram várias situações de corrente elétrica induzida, como por exemplo, uma corrente que pode ser constante durante um intervalo de tempo, e aí ela tem um sinal positivo nesse lado do eixo e logo depois ela inverte no lado de baixo do eixo, indicando que ela tem sentido contrário a esse. Isso aqui indica corrente alternada. E aí, claro, o próximo passo seria outra parte reta aqui. E ela vai alternando em função do tempo, à medida que você faz variar alguma coisa na espira. Existem também gráficos de corrente elétrica em que você muda o ângulo, e aí ela é uma cossenoide, um gráfico parecido com isso. Repare que é um gráfico cíclico, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Por exemplo, aqui você teria uma ida do, vamos supor, do ímã à volta do ímã. Outra ida do ímã, outra volta do ímã. Ou seja, aquele bombar que você fez gerando a corrente elétrica induzida. Aqui no caso você está girando, então você tem o ângulo variando, isso é uma cossenoide, e repare que o gráfico já tem uma certa continuidade, um pouquinho diferente. Então isso é muito relativo. É bom você ficar atento no vestibular com essas alternâncias. O que vale colocar aqui é que você vai ter relações periódicas dessa corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu vou ter um ciclo quando ela começa aqui novamente. Isso dá a aparência de oscilações harmônicas, como aquelas que vimos lá, por exemplo, no movimento harmônico simples. Claro que aqui é um outro assunto, corrente elétrica, mas graficamente você pode ter essas situações. Muito bem, como eu disse agora há pouco, a descoberta do Faraday levou à construção das primeiras usinas elétricas em pouco tempo, em poucas décadas, nós já tínhamos, começando a se espalhar pelo mundo, as primeiras usinas elétricas. E aí você pode ter usinas hidroelétricas, térmicas, nucleares. O que você precisa é de energia, lembrando sempre aqui que nós temos o princípio de conservação da energia, é que você precisa que alguma forma de energia iniciante faça, por exemplo, girar uma turbina onde você tem um ímã fixo. Eu vou mostrar esquematicamente o esqueleto de uma usina hidrelétrica. Claro que é uma construção mega estrutural, mas só para você ter uma noção do que acontece. Primeiro, você tem uma barragem que é feita para poder recolher a água, no caso, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. E aí,
Aqui você tem água, aqui uma barragem de concreto, e aí aqui você coloca um tubo de aço ou de concreto para recolher a água. Esse tubo, ele costuma ter diâmetro, aí depende da usina, de 3, 4, 5 metros. Isso depende do porte da usina. Essa água, ela tem uma entrada aqui e muitas vezes a altura que isso desce, 50, 60, 70 metros, depende do porte da usina. Aqui embaixo isso afunila e aqui nós temos um grande cilindro que sobe e nesse cilindro nós temos um disco com umas palhetas. A água ela vai cair nessas palhetas do disco e faz isso aqui girar em alta rotação. Esse cilindro de concreto ou aço está preso ao nosso disco. Quando isso aqui gira, faz girar esse disco. No que faz girar esse disco, isso aqui sobe praticamente aos 50 metros de volta. Aqui nessa extremidade, isso vai se afunilando, nós colocamos um grande e potente ímã. Aqui você tem polo norte, aqui você tem polo sul. Quando gira isso aqui embaixo, que gira o disco, gira o ímã em alta rotação. Isso aqui chega a frequências na casa dos 30 a 40 Hz. 30 a 40 Hz são 30 a 40 voltas por segundo nisso daqui. Por isso que eu te disse que é uma construção mega estrutural. E aí, aqui do lado, eu já coloco as primeiras espiras metálicas. E posso colocar, por exemplo, duas, uma de cá, outra de lá, e aqui você traz essa espira já para as torres de transmissão. Muitas vezes você passa por um transformador primeiro, mas é o tal detalhe. Corrente elétrica gerada por indução eletromagnética no giro do ímã. Essa é uma situação, por exemplo, em que o ímã está girando e à medida que o ímã gira, a espira está fixa. O que acontece? O ângulo entre o campo de indução do ímã com o vetor arbitrário N da espira está girando, muda aquele cosseno. Mudou aquele cosseno, mudou o fluxo, você tem corrente induzida, isso vai embora, chega na sua casa. E aí, moçada, o que acontece nesse caso? Repare, mais uma vez, o princípio de conservação da energia em ação. Nós temos energia potencial gravitacional, que vira energia cinética na queda, que vira energia cinética rotacional virando energia magnética, energia elétrica. Ou seja, princípio de conservação da energia. Quem que é o incentivador aqui da energia? Potencial em elétrica no final. Se a usina for, por exemplo, nuclear, você vai ter outro tipo de abastecimento para poder girar essa turbina. Se for, por exemplo, um gerador eólico, é outro tipo de energia eólica e energia elétrica no final. Essa é a dinâmica do funcionamento das usinas hidrelétricas, beleza? Esquematicamente, é mais ou menos assim que funciona, beleza? Muito bem, mais um item interessante do uso da indução eletromagnética, que são os transformadores. Veja bem, normalmente as usinas hidrelétricas produzem a energia numa voltagem considerada baixa. E aí, se você fizer o transporte dessa energia para uma cidade que está a uma longa distância, você pode ter perdas no caminho. Então, o interessante é que você faça essa transmissão da energia com uma voltagem maior. E aí nós entramos com os chamados transformadores. O que são os transformadores? São núcleos de ferro em que eu vou fazer bobinas nas hastes paralelas, por exemplo, em duas hastes paralelas, e o número de espiras que eu tenho em cada haste dessa me dá uma tensão elétrica, e aí eu posso aumentar ou diminuir essa tensão elétrica entre uma haste e outra e provocar não só transformadores elevatórios de potencial, como também transformadores de redução de potencial. Por exemplo, nas usinas hidrelétricas é muito comum você fazer um transformador ali na saída elevatório para você trazer a energia para a cidade em alta tensão. Só que é o tal detalhe, as fábricas, as indústrias, as casas na cidade, elas trabalham com uma voltagem menor. Então é comum você ter subestações redutoras na entrada das cidades para poder reduzir essa diferença de potencial. Então o que é um transformador? É um núcleo de ferro com esse formato, aqui é um espaço oco, vazio, e aí você enrola fios, por exemplo, numa forma de espira, bobina, nesse núcleo, uma quantidade N qualquer de espiras, vamos chamar de N1. Normalmente aqui você tem o que nós chamamos de primário, e aí do outro lado você enrola a mesma coisa. Uma outra bobina com uma quantidade de espiras, por exemplo, N2. E aqui nós chamamos de secundário. E aí o que acontece é o seguinte, você vai induzir uma corrente elétrica nessa espira, uma corrente elétrica I1, e aí você vai ter, devido a essa corrente elétrica, uma indução magnética nessa espira,
que pode, de acordo com a distância, induzir corrente elétrica na espira do outro lado. E aí aqui você vai ter uma corrente elétrica I2. E assim você tem do lado de cá uma DDP 11 nesse primário, conseguindo transportar para o lado de lá uma DDP U2. Verifica-se que a relação entre 11N1 é igual à relação U2N2, número de enrolamentos das espiras. Então essa equação é importante, você pode ter aqui a transformação, ou seja, um potencial do lado de cá, induzindo um potencial maior ou menor do lado de lá, depende da quantidade de espiras que você vai enrolar em cada braço do seu transformador. O grande objetivo dos transformadores é fazer com que a potência gerada na sua usina ela seja a mesma que vai chegar na cidade. Lembrando que potência é I vezes U, daqui nós temos uma relação entre as correntes elétricas e essa DDP de cada braço do seu transformador, ou seja, a corrente I1 vezes a DDP 11 tem que ser igual à corrente I2 vezes a DDP U2. E aqui você observa o seguinte, repare, se a corrente I1 ela for menor, nós temos uma DDP 11 maior. A corrente I2 ela vai ser maior, logo nós vamos ter uma DDP U2 menor. Mas o interesse no transformador é que a potência gerada na usina seja igual à potência eficiente de chegada na cidade, por exemplo. Essa é uma situação bastante interessante. Muito bem, moçada, com isso fechamos essa parte do eletromagnetismo. Lembrando mais uma vez que eletromagnetismo tem várias outras partes, várias outras frentes que não são trabalhadas no ensino de base. E aí, já sabe, agora é hora de quê? Resolver exercícios. Se gostou da aula, curte, compartilhe o vídeo com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.